Muito bom dia, Igreja Batista Indaiaçu. Muito bom dia, amados irmãos, amados amigos. Quero fazer uma breve reflexão aqui. O endereço bíblico, que é o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo de 8 a 10. Hebreus, capítulo 11, versículo de 8 a 10, na minha versão, diz assim: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Que o Senhor aplique a porção da sua palavra aos nossos corações. Deus amado, Pai Celeste, graças te damos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito para nós até aqui, pela tua sua proteção, pelo seu infinito amor. Te peço uma bênção pela nossa Igreja Batista Indaiaçu, que o Senhor possa estar abençoando cada, Senhor Deus, que ali conosco congrega, Senhor Deus, e que o Senhor possa edificá-los na fé, fortalecê-los na fé, e assim também seja extensivo a seus familiares. Também pelos nossos amigos, Senhor Deus, você venha cuidar de cada um, suprir toda e qualquer necessidade. Te peço também, Senhor Deus, uma oração para todos aqueles que se encontram acometidos com Covid-19, que o Senhor possa estar curando em nome de Jesus. E aqueles que perderam seus entes queridos, que o Senhor conforta e consola, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para tudo sempre. Amém. Glória a Deus. A fé que supera limites. E só mesmo pela fé nós conseguimos alcançar aquele que humanamente não alcançaríamos. Pois a fé nos dá poder para superar toda e qualquer adversidade pela graça de Deus que há através de Cristo Jesus. A experiência que Abraão teve com Deus foi pelo tamanho da sua fé. E ele superou os limites humanos. Abraão, na presença de Deus, ele foi além do que qualquer ser humano poderia ir. Abraão se desprendeu do todo seu eu e passou a ouvir somente a voz de Deus. E mesmo como peregrino, sem saber para onde ele iria e o que encontraria, ele confiou em Deus e foi, sabendo que o seu Deus não iria decepcioná-lo, que seu Deus não iria deixá-lo abandonado. Ele não conhecia o lugar para onde ia, mas ele conhecia o seu Deus. Temos nós verdadeiramente conhecido o nosso Deus? Temos nós realmente obedecido ao nosso Deus? Abraão uniu a sua fé e a sua obediência a Deus, então ele foi coroado de êxito, de vitória, e se tornou para nós um grande exemplo, um dos maiores exemplos de um homem de fé que a Bíblia relata. A fé nos ajuda a superar os limites. Pela fé ele deixou sua parentela, deixou a sua cidade, a sua terra, e foi para um lugar que ele não conhecia. A sua obediência a Deus o levou a ter uma vida de fé e de firmeza em Deus, porque ele creu na promessa. Ele tinha a palavra de Deus no seu coração.
A sua obediência tinha uma base alicerçada em Deus. Essa é a base da nossa fé. Quando obedecemos a palavra de Deus, Deus vai agir em nós. É que muitas vezes nós, o ser humano que somos, não damos crédito à palavra de Deus. Nós que eu digo é a raça humana de um modo geral. Mas nós precisamos crer somente em Deus. Basta crer em Deus através de Jesus Cristo, que a nossa vida estará sendo guiada pelaquele que tem o domínio e o poder de tudo. Mas não basta apenas crer, tem que obedecer. A obediência é o pilar da fé cristã. Então a fé, ela é a nossa certeza que supera a razão humana. É que as pessoas colocam a sua razão humana, a sua sabedoria, o seu conhecimento, o seu poder acima da sua própria fé em Deus. A fé, ela ultrapassa os limites humanos. Abraão era um homem que a sua fé estava projetada em primeiro lugar na sua vida em Deus. A maior riqueza que o ser humano possa ter nessa terra é sua fé em Deus. Abraão se dispôs a seguir as orientações de Deus, a seguir os caminhos de Deus. Às vezes Deus nos aponta um caminho e nós tomamos a direção contrária. Mas Abraão não. Ele, pela fé, ele confiou em Deus. Olha que nos diz o versículo aqui que nós lemos. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Ele não questionou a Deus, ele não perguntou a Deus. Ele simplesmente ouviu a voz de Deus. E ele entendeu que obedecer a Deus era melhor. Obedecer a palavra do Senhor é a melhor ação e atitude que qualquer ser humano venha a fazer. E sem fé é impossível agradar a Deus. Há muita gente que tem fé em Deus, crer em Deus, mas não obedece a Deus, não segue realmente a Deus através do seu Filho Jesus Cristo. É pela nossa fé em Cristo que nós fazemos a vontade de Deus. A obediência a Deus está em seguir os mandamentos de Cristo Jesus. Lá em Gênesis 13, 12, fala que Abraão era um homem rico. Abraão era um homem de poder. Abraão era um homem de fé. Abraão tinha tanta confiança em Deus, tanta fé em Deus, e tanta obediência a Deus, que quando Deus pede o seu filho Isaque, ele não retroage, ele não reclama, ele deixa Deus agir na vida dele. Isaque era o filho da promessa. E ele sabia que as promessas de Deus não falham. Então ele creu em Deus. Nós também precisamos ter a fé de Abraão. Abraão foi além dos seus limites humanos e venceu todas as suas adversidades, porque a sua força estava em Deus. A sua fé não estava naquilo que ele possuía, materialmente falando, humanamente falando, mas naquilo que ele tinha espiritualmente falando, a sua fé em Deus. A caminhada de Abraão não terminou com a conquista da terra prometida. A terra que Deus prometeu a ele. Ele esperava uma pátria melhor.
a pátria celestial. Nós também somos peregrinos em direção ao lar celestial. Não podemos retroagir, não podemos voltar ao velho ser, mas precisamos seguir em frente, em direção ao alvo, e alvo é Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E assim, pela fé, nós venceremos. A fé no Deus Altíssimo, no Deus Todo-Poderoso, o Deus da promessa, aquele que supera os limites humanos, Ele nos garante a vitória em Cristo Jesus. Estamos passando no momento da adversidade. O mundo atravessa um momento de pandemia. Há desconfiança para tudo quanto é lado. E muitas pessoas faltam fé. E muitas pessoas até buscam a Deus nesse momento, mas não buscam a Deus verdadeiro. Não buscam em Cristo Jesus a solução para os seus problemas. E não há problema que Deus não possa resolver quando buscado com fé e buscado através de Jesus Cristo. Temos fé um pouco mais. Acreditamos em Deus um pouco mais. Obedecemos a Deus um pouco mais. Confiamos em Deus um pouco mais. E que Ele, no momento de Deus, não no nosso, mas no momento dele, Ele nos dará a vitória, em nome de Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Graça e paz. Igreja Batista Indaiá Sul. Graça e paz, amados irmãos. Pastor Josué Rosa. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.